vamos começar então essa sessão, aproveitar o tempo nobre aqui com a Vicky, né? Que a Vicky dispensa apresentações, mas eu comentei com ela que eu gostaria muito de começar essa sessão com uma releitura desse artigo que ela escreveu em junho, dia 12 de junho, que saiu no Valor, que é o cansaço moral dos líderes conscientes, porque se conecta demais obviamente, com o nosso grupo, com o programa, e ela teve uma ressonância tão grande, né, no mercado como um todo, que eu acho que ela conseguiu colocar em palavras um sentimento, eu diria, que está presente em muita gente. Então, eu vou ler rapidamente, pode ser, Vicky? Um minutinho? Pode, pode. Depois de escrever recentemente sobre a necessidade de convocarmos as lideranças do bem, fui surpreendida pelo retorno de muitas delas. Chegaram discretamente, por mensagens, conversas, confidências. Todas traziam algo em comum: o cansaço de sustentar coerência em ambientes que não a valorizam. Muitas carregam um dilema silencioso: como permanecer fiel aos próprios valores em contextos que parecem conspirar contra eles? São pessoas que acreditam genuinamente em uma liderança com propósito, que valorizam a escuta, a responsabilidade social, a coerência e o bem comum, mas que se veem cada vez mais pressionadas por ambientes organizacionais que premiam o discurso vazio, o cinismo e a conveniência política. Lugares que impõem metas inatingíveis, ignoram impactos humanos, evitam conversas éticas e normalizam a omissão como parte do jogo corporativo. Essa tensão entre o que se acredita e o que se vive adoece, esgota. Não é apenas cansaço físico ou excesso de trabalho, é cansaço moral, mais profundo e difícil de nomear. É o peso de vigiar a si mesmo para não ceder. A exaustão de manter coerência quando tudo em volta favorece a performance sem responsabilidade, o resultado sem reflexão, o lucro sem legitimidade. Em 2022, uma pesquisa da Harvard Business Review, com mais de 1.500 executivos, apontou que 67% já haviam sentido exaustão moral ou burnout ético por tentarem manter integridade em ambientes que os desestimulavam. Muitos relataram solidão, desgaste emocional e, em casos extremos, o desejo de abandonar posições de liderança. Como saída, vários têm buscado transições de carreira, sabáticos ou mudanças de rota em ambientes onde possam voltar a respirar. São profissionais competentes e comprometidos, exaustos de atuar em estruturas que dizem valorizar ESG, diversidade ou ética, mas recuam diante do primeiro desafio real. Essa incoerência cobra um preço alto de quem ainda se importa, e não raro silencia vozes lúcidas por meio de sobrecarga, isolamento ou deslegitimação. Vejo sinais semelhantes em conselhos. Muitos relatam o incômodo de participar de colegiados que evitam conversas difíceis, que toleram o inaceitável para manter aparências ou priorizam agendas individuais. Há medo generalizado de parecer idealista demais, como se integridade fosse ingenuidade. Mas é justamente o contrário. Manter-se ético em ambientes ambíguos é sinal de força. E quem insiste em fazer o certo, mesmo quando é trabalhoso, mesmo quando é impopular, sustenta as pontes que nos permitem evoluir como sociedade. Precisamos cuidar desses líderes, criar espaços de diálogo entre pares, rever práticas que minam a integridade, trazer o tema da saúde moral para o centro das discussões sobre governança e entender que não basta cobrar coerência dos outros se não estamos prontos para defendê-la como valor inegociável. O cansaço moral é real, mas também revela que ainda existe gente disposta a não se acomodar. Gente que carrega a esperança de que o certo ainda é possível. São essas pessoas que precisamos apoiar, valorizar e proteger, porque delas depende o modelo de liderança que deixaremos para as próximas gerações. Vic Bloch. Vic, melhor impossível. É,
Você sabe que você lendo, eu fiquei emocionada com o texto. A gente vai escrevendo e não... Agora, quando você leu, eu vejo assim a força dessas palavras, né? E, na verdade, ontem eu tive a oportunidade de falar com o Newton Bonder. Eu vou fazer junto com ele, uma conversa no grupo de comitê de pessoas do WCD. E eu sempre admirei ele por saber escolher palavras, né? E aí eu estava dizendo para ele que eu escrevi isso aí como quase um desabafo. Eu não sei se é a melhor palavra, entendeu? Mas é uma coisa que eu vivi a vida inteira. Então, eu fiquei muito impressionada. Eu preciso confessar para vocês que eu fiquei muito impressionada com a reação desse texto, né? E, e é o que eu vivi, né? É o que eu vivi a minha vida inteira. Esse, esse esforço para ficar de pé, né? Em situações, às vezes, às vezes eu acho que as pessoas até me achavam inconveniente, entendeu? E Mas é o único, para mim não tem outro jeito, porque você não pode simplesmente abrir mão, né? E aí tem umas coisas aqui que, obviamente, a gente pode discutir, trocar palavra, né? Certo e errado, por exemplo, o que é certo e o que é errado. Mas não importa, entendeu? Para mim não importa isso aí. Se é certo, se é falar certo e errado é conveniente ou não é conveniente. Mas é ficar de pé, né? Eu acho que a coisa mais importante aí é ficar de pé. Mas eu acho que assim foi sabe, tipo um gesto de urgência, de inquietação, de medo de morrer, e não ter falado isso, entendeu? Mas eu acho que tem uma coisa que não está nesse texto que eu fiz na continuidade, que pela reação que as pessoas tiveram, eu vi que tinha uma coisa que eu não tinha explicitado, que era essa como é tão importante a gente reconhecer que esse esgotamento é individual. Assim, não, eu não estou falando de uma questão da sociedade que a gente pode criar um nome, né? E depois a gente estabelece isso como uma referência para fazer diagnóstico. Não é disso que eu estou falando. Isso não é burnout, isso não é psicopatia, isso não é nada dessas coisas. Isso é uma coisa muito individual, né? Eu acho que ela tem um caráter silencioso, muitas vezes, né? Acho que sim, para cada um de nós isso deve ser diferente, né? E a gente aceitar que é assim também é importante, né? Que o outro pode estar sentindo um cansaço moral diferente do seu, por causa da experiência vivida, né? Mas que a gente não pode ignorar, né? Quando a gente fala com pessoas, a gente precisa entender que tem substratos, né, profundos que a pessoa tem como, às vezes nem consciente, né, mas tem ali, principalmente essas pessoas que se posicionam, né, e se posicionam com consistência. E no meu caso, principalmente, eu sou uma pessoa que lida com o tema de pessoas, então esse é o meu viés, né? Na primeira sessão a gente falou um pouco de como foi legal eu ter ido. Eu fui essa semana para uma fábrica. Eu amo de paixão ir para a fábrica. E como você assiste lá as pessoas, né? Você olha, você vê aquele movimento, um movimento social, né? E daí você olha as pessoas falando com brilho no olho daquilo que fazem, né? De como elas têm uma história com aquilo que fazem, né? Como essa história permeia a história da possibilidade de educar os filhos, né? E aí você volta acreditando de novo no ser humano. E que aí é que eu fico pior, né? Nas minhas indignações, né? Fico mais
vocal, né, Gabi? Do que eu já sou. A Gabi assiste de vez em quando, mas é porque eu não consigo ficar quieta, né? E essa questão da exaustão moral, e eu estou vendo isso comigo, né? Você não resolve com uma conversa, né? Por exemplo, essa oportunidade aqui puta, é uma coisa, uma riqueza para mim, porque eu tô, como é? Eu estou compartilhando com vocês essa minha, essa minha inquietação. E essa é uma coisa que fica ali. Não adianta você tirar férias, né? Isso daí não sara quando tem férias, né? E é aquela história naquele outro artigo eu achei uma coisa, essa coisa vai se acumulando, né? É como que se tua casa tivesse cheia de pó, daí você passa uma vassoura, mas você tira aquele pó, tem um pozinho ali em cima que fica sobrando e que vai te lembrar, né, dessa inquietação. Eu perco até o fôlego quando eu falo disso, né? Então, é, eu eu prefiro deixar assim um pouco mais aberto, né, Alexandre, para a gente Claro. conversar, porque eu estou aqui falando de mim, né, mas tem um monte de gente aí que pode querer reagir a isso, né? Isso é uma coisa desde a minha juventude. Eu não estou falando de uma coisa nova, não. Os Ô, coitados dos meus chefes, todos, desde que eu comecei, desde estagiária, né? Aquela coisa mas por que isso aí? Mas por que não aquilo ali, né? É uma coisa que eu fico pensando que a gente aprende isso ô, da ancestralidade, assim, né? Tem uma coisa no astral aí. Vicky, uma coisa que eu nunca esqueci, né, que você falou, e que é que liderança é um ato de cidadania, que nós É. precisamos conectar com o nosso papel, em última instância, na sociedade, não só no mercado. E, enfim, e eu queria abrir aqui para todos, pessoal, saudar vocês que ingressaram, né? Vários foram ingressando enquanto aqui a Vicky falava, ou eventualmente enquanto eu li o texto da Vicky. Estou vendo vários rostos aí de pessoas, inclusive, que, né, nos últimos tempos estavam com seus compromissos, mas conseguiram hoje. Eu diria, todo mundo sorridente aí já sabe do que eu estou falando, né? Enfim, né, que eu acho que também uma maneira de nos conectarmos e homenagearmos a Vicky, que é uma referência para todos nós. Então, por favor, sintam-se à vontade. A ideia, né, Vicky, é que a gente tenha uma conversa com a Vicky. E, aliás, seria bacana também como é que vocês reagiram a esse, né, a esse texto dela e também a, né, vários outros que ela tem escrito aí, que tem também suscitado muitas reflexões. Enfim, alguém gostaria de começar? Não fiquem tímidos, Alexandre, Alexandre, deixa eu te saudar aqui a Vicky formalmente. A gente já estava junto desde de manhã, né, Vicky? Mas te agradecer aí novamente pela sua generosidade e por você também ter canalizado nesse texto esse anseio que, claro, vem de você, mas vem de muitas pessoas também, né? E não é à toa que você teve a ressonância que teve. E eu vejo isso sob dois aspectos, né? Um deles, é claro, o copo pode estar meio vazio, quer dizer, nossa, o quanto que nós entendemos que as pessoas estão adoecendo por conta desse, né, desse cansaço moral, dessa máscara de selos que não representam a realidade, né? E de pessoas que estão na gestão e que realmente não são lideranças. Mas eu tendo a ver com o copo meio cheio, que é o que a gente conversou no almoço lá com o Tobias, que é assim, o tanto de pessoas que se mobilizaram por conta desse texto mostra o quanto de força que nós temos dentro das empresas, represada e que está pronta para ação, para, olha, nossa, se eu vir que tem uma liderança que realmente faz o que diz, diz o que pensa, pensa e age de forma coerente, o quanto que isso vai ser uma liberação de energia e de evolução das nossas companhias, das nossas empresas e dos órgãos de governança em geral, né? Então, queria te escutar em relação a isso, Então, né? Desse outro olhar. eu acho que tem uma coisa que você falou que me ressalta aqui, que é assim, primeiro que quando a gente
é assim, a gente muitas vezes se sente sozinho, né? Você tem uma tendência a desistir, né? Da fala ou do propósito, seja o que for, né? E eu tenho visto, isso é assim, minha maior agonia, por exemplo, na minha turminha de recursos humanos, dos mais jovens, quantos deles estão desistindo? Desistindo, ponho entre aspas, é assim, desistir é quando você ou para mesmo de fazer as coisas que você está fazendo, apesar de ser um crente daquilo que você quer fazer, mas porque você acha que está sozinho, né? O segundo é o que desiste, mas fica ocupando espaço, né? E ele ocupa espaço significa o seguinte: ele está lúcido, ele sabe que devia ficar de pé e ele fica sentado. Esse para mim é o que sofre talvez mais, não percebe, né? Acaba somatizando, enfim, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu tenho tentado fazer, e é muito, como é individual, quando a pessoa fala sobre isso, é dizer não desiste, porque não é você só que tá sentindo assim ou está querendo lutar assim, né? Tem muita gente fazendo isso, muita gente precisando fazer isso, né? A outra coisa é você cuidar da sua saúde mental como indivíduo, né? Eu fiz terapia a minha vida inteira para manter essa possibilidade de ter mais lucidez, mais coerência. Às vezes, assim, eu tenho. Isso é outra coisa que a gente fala pouco aqui do cultivo das amizades, né? Assim, é a coisa que mais poderosa que você tem na vida são os amigos, né? São aquelas pessoas que você às vezes deixa de falar com ela há anos, né? O Júlio acabou de falar, né? E daí você reencontra e às vezes você continua falando como se tivesse sido ontem, né? Então, o compartilhar, o ter alguém que te olha de fora e diz assim, não, 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 você não está louca, entendeu? Ou menos, não é desse jeito que você devia fazer, faz de outro, né? Que pode ser que dê certo. Eu tenho aprendido muito mais recentemente essa habilidade de como fazer, né? Comecei a gritar menos né? E andar em volta mais, né? Mas isso tudo isso é só para dizer o seguinte: essa lucidez de que a gente precisa ter uma sociedade melhor, acho que está em todos nós. Não é um privilégio meu, né? Uhum. De cada um do seu olhar, do seu espaço, né? O que eu acho é que nós como humanidade, estamos desistindo, sabe? A gente está tratando mal o semelhante e a gente está se posicionando menos. Essa polarização, Ângela, eu acho que ela pôs um breque nas possibilidades de trocas, né? Uhum. A gente está cada um num canto e quando começa uma conversa quer bater no outro, né? E para mim o sinal pior é quando você, como ser humano, pega uma arma e mata o seu semelhante. Às vezes, hoje o Alexandre contou uma história ali de uma criança, que é uma coisa para mim assim, eu fico emocionada toda vez que eu ouço gente que desrespeita o seu semelhante, né? Assim, a gente não fala mais obrigado, a gente não fala mais com licença, a gente não agradece de verdade, né? Não é aquela coisa. Então, eu acho que assim tem uma exaustão moral que a gente não percebe, ela vai se acumulando, né? É verdade. Aliás, né, infelizmente você viu, há 2 dias teve um proclamado CEO que assassinou um gari e depois foi treinar, foi malhar na academia. Né? É, Então, acho que é o extremo do extremo de tudo isso, essa loucura que a gente vê. Mas eu vou passar para Ana Siqueira, e você A falou muito Ana, importante, Vicky, da questão da importância das amizades e de você estar em grupos que, de certa maneira, te apoiem, te nutram, né? Porque nós todos precisamos disso para nós nos sentirmos fortalecidos e, obviamente, conectados e não sozinhos. E, obviamente, é o espírito nosso aqui, né? De toda essa comunidade nossa aqui. Oi, Tânia, tudo bem, querida? Ana,
A Ana já voltou. A Ana voltou? Então tá bom. Ana e Tânia. O barulho vai parar em 1 minuto. Não, Eu pedi. não dá para ouvir, não, Ana. Ah, então perfeito. Vicky, o seu artigo, eu acordei, pulei da cama com ele e trocamos mensagem, né? Eu fiquei muito impactada. E você me representa demais, demais e de uma forma muito especial com a sua experiência incrível. A questão de chão de fábrica que você falou, nossa, assim, para mim também é uma convergência muito grande, que a minha vida de analista de empresa, uma coisa é falar com o CEO e outra coisa é você conhecer a empresa no chão de fábrica, e ir conversando com funcionários de vários níveis, é a cultura escrita e a cultura real. Então, isso para mim me representa demais. Olha o barulho. A minha pergunta para você é: a que você atribui, né, vários fatores a essa mudança das pessoas ao longo das décadas? Eu tenho 40 anos de trabalho, trabalhei em 10 lugares diferentes e como analista, observei a minha vida toda. A que você atribui essa mudança? Você pontua a questão, a falta de humanização no passado, na hora da demissão, uma série de coisas, mas algumas questões pioraram, né? Um maior egocentrismo, uma maior ambição. Queria escutar você, que é super especialista. E como que a gente melhora é o que a gente faz aqui, mas essa sua análise do que aconteceu em 60 anos, 50. Olha, Ana, eu não sei responder tudo isso aí. Eu sei te dizer coisas que foram visíveis para mim, tá? Visíveis agora também, olhando para trás, né? Eu acho que, primeiro, eu acho que para mim fez uma diferença enorme o fato dos meus pais serem imigrantes e o fato deles terem sido recebidos num país que os acolheu, que fez com que eles, se já tinham essa consciência de respeito ao outro, passaram a ter mais ainda. E aí eu fui encaminhada para isso, né? Assim, fui educada para isso, né? Mas, tipo, deve ter uma coisa assim que a gente não explica também, genética, que assim para mim o ser humano sempre foi um foco de atenção. Assim, de pequena, de ficar observando como que as pessoas faziam as coisas, né? Eu já contei isso para vocês que eu sentava num restaurante com meu pai, virava a cadeira e ficava olhando as mesas do lado e tomava um esculhambo daqueles, né? Porque você tá invadindo os outros, né? Mas eu queria saber o que estava acontecendo, né? Então tem um pedaço que eu acho que a gente também traz de berço, né? Eu acho que essa educação de berço, de valores, de jeito de ver a vida, é de pai e mãe, não é de professor, não é de terceiros. A gente terceirizou a educação das crianças também, né? E, enfim, eu acho que tem uma coisa assim desse composto da família que a gente está perdendo. É outra, não estou dizendo que eu não mal ou bom, eu estou dizendo só que estamos perdendo esse composto. E aí eu acho que sim. Todas essas transições que eu vi foram mal feitas. Assim, eu olho para elas e digo assim: ai, se eu tivesse podido interferir aqui, eu ia fazer desse jeito. Ai, se eu pudesse ter interferido. E todas aquelas questões que nós já vimos de que acontece nesses processos, né, quando você transita. Mas quando você fala de trabalho, realmente eu assisti 50 anos da história de trabalho no Brasil, né? E eu acho que a gente desencantou as pessoas. Trabalho era uma coisa que dignificava as pessoas, né? Ainda dignifica, mas agora é uma dignificação isolada. Que é assim, você pergunta para a pessoa, ela é capaz de dizer assim, olha, eu até gosto muito do que eu faço, mas tá tão difícil de fazer, entendeu? E estou falando de chão de fábrica ao CEO, tá?
Então, eu acho que tem um pedaço que é a gente não cuida desses temas, a gente não é educado nem na escola para isso. A gente parou de falar de humanidades na universidade. A gente transformou os cursos universitários em cursos de tecnologia, porque tudo que não é tecnologia foi sendo eliminado para encurtar o tempo de anos de estudo. Eu estudei 6 anos de psicologia. Meu curso foi de 6 anos. Depois, na reforma do Estado, do Estado, na reforma da educação, eu sou a última turma de 6 anos da psicologia da PUC. Depois já foi 5, entendeu? E agora eu olho o currículo e eu fico horrorizada. Que coisas que me deram a base de reflexão, de vida, e de profissão, não tem mais. Né? Eu tive matérias assim fundamentais de filosofia, de psicologia filosófica, né, e discussões assim e discussões que a gente fazia no centro acadêmico, aquelas coisas todas, né? Então, eu acho que a gente também tá faltando a educação humana. Eu não consigo entender um CEO que não fez pelo menos um curso que tivesse humanidade no meio. Eu tenho muita dificuldade hoje. Nos programas de coaching, eu tenho recomendado para eles sempre alguma coisa que os leve a fazer uma reflexão nessa linha. Porque como é que uma pessoa pode gerir pessoas sem entender pessoas? Né? Nessa visita que eu fiz lá essa semana, não foi por um acaso, mas o CEO foi também. Ele dedicou 2 dias da vida dele para me acompanhar nessa visita. E a pessoa de recursos humanos também, e em cada sessão tinha um cara, né? Tinha o responsável pelo parque todo, tinha aquela coisa toda. E no último dia, quinta-feira, quando a gente já vinha embora, ele falou assim: eu quero tomar café da manhã junto com você, vamos. Aí nós nos encontramos todos às 8 horas na mesa de café da manhã e tal. E eu não sei por que a conversa derivou para falar sobre tipologia de doenças psicológicas. E que a gente começou a conversar sobre os psicopatas, por exemplo. Né? Eu já fiz um artigo de psicopata também que foi um sucesso porque as pessoas passaram a reconhecer que aquilo que elas estavam enfrentando era a doença do outro, não a dele. Né? Então, a gente na mesa falando sobre isso, e eles me pedindo literatura. Eu falei assim: pronto, já fiz o meu trabalho aqui, não preciso fazer outra coisa. Basta o cara começar a se interessar pelo ser. Claro que entrou pelo desvio, mas se interessar pelo ser humano já é uma. E todo mundo, todos nós aqui podemos fazer isso, né? Na influência no ambiente onde a gente está. Então, eu acho assim, essa transição, Ângela, que a gente passou nesses 50 anos, não privilegiou o ser humano, privilegiou o ganho, a ambição, né? A gente está sempre falando em melhoria da produção, melhoria do resultado. A gente não está falando de esses que fazem isto acontecer, o que a gente está fazendo de melhoria, né? Eu tinha tanta esperança no Covid, sabe? Que isso fosse melhorar, mas não melhorou, eu acho que piorou, né? Então, acho que no meu olhar, eu não estou falando aqui em, né, em teorias antropológicas, nada, estou falando de coisas que eu vivo no meu dia a dia, né? Excepcional, Vicky. Valores da família e formação acadêmica, isso explica muita coisa. Muito obrigada, maravilhosa, como sempre. Como sempre. Tânia, querida. Olá, bom dia a todos. Bom dia especial para Vicky. Vicky, a gente vai dizendo coisas nos nossos artigos e nas nossas falas, e algumas frases são icônicas, merecem negrito, merecem highlight. Eu quero trazer de volta uma fala sua agora,
desse primeiro segmento da sua narrativa. Você disse assim: a gente precisa aprender sobre a habilidade de como fazer. Merece um artigo. Merece um artigo. Tem a ver com o chão de fábrica, sobre o qual você se referiu minutos atrás e também na conversa que iniciamos de manhã mais cedo. A gente realmente precisa equilibrar o denunciar com o agir, né? É do perfil de cada um, né? Já conversei com a Ângela uma ocasião sobre isso. Eu não sou do denunciar, eu sou do agir, por construção social, como você falou, né? A nossa educação, família, etc., percurso vai caminhando, então eu estou mais no agir do que no denunciar, mas são necessários os dois movimentos e a gente talvez eu precise me equilibrar também trazendo mais o denunciar e talvez muitos de nós o agir. Parece que o agir tem uma repercussão menor, mas ele não tem, porque ele tem o efeito multiplicador, como a pedra no lago, que vai tomando outras pessoas, e cada uma dessas pessoas pertence a outras redes de pertinência e levam, né? Então, é walk the talk. Essas são mudanças que não estão nas corporações, do meu ponto de vista, estão nas lideranças. Então, queria ressaltar essa sua frase e estimular que se transforme em artigo. Ô, Tânia, querida, eu acho primoroso o que você está falando. Sabe por quê? Porque eu olho para o ouço que você está falando e me reconheço em vários ciclos da minha vida. Tá? E aí, assim, teve um grande período, e eu acho que isso é natural, que eu só agia. Por quê? Porque você não tem maturidade para denunciar, ou não é reconhecido, né, pela denúncia. Você reconhece porque você é jovem, porque você não tem maturidade, porque você não, né? Então você vai ganhando legitimidade. Eu acho que a partir desse artigo aqui, eu fiquei muito assustada com o tamanho da responsabilidade que me cabe quando eu faço uma coisa dessa. Eu não tinha noção. Só para vocês saberem mais ou menos em números, foram 150 mil reações no meu artigo, não, fora as multiplicações que passaram por aí. Eu não sei, nem sei onde foi parar isso. Isso me assustou muito, porque eu sou muito hábil em denunciar em grupos pequenos e ajudar a agir, né? Mas eu não tinha noção não tenho noção do que vou fazer com isso aqui, entendeu? Eu estou sendo chamada para falar umas coisas que eu não sei se eu quero me apoderar dela, né? Algumas sim, outras não, porque a gente tem que também reconhecer o seu limite, né? De onde você pode pôr o pé. A segunda coisa importante disso que você falou, Tânia, é verdade. Quando, por exemplo, na época da DBM, a gente atingiu a vida de milhares de pessoas. Estou falando milhares porque foram milhares, tá? Eu não tenho conta disso. Infelizmente, eu nunca fui uma pessoa que fica fazendo essas estatísticas da sua vida, né? E aí, você faz e não é que esquece, fez, tá? Aí, anos depois, você encontra com uma pessoa, atravessa para você ir no aeroporto, por exemplo, para você e fala assim: você falou uma frase para mim há 10 anos atrás que mudou a minha vida. Eu fico sem fôlego, porque no primeiro, muitas vezes eu não sei quem é a pessoa, porque eu estou ficando velhinha. Segundo, porque eu não lembro do que eu falei para ela. Entendeu? E aí ela repete. E quando ela repete, eu sou capaz de lembrar aonde eu estava quando eu falei a frase. Entendeu? Então, isso que você está falando, a gente não tem noção, às vezes, de quão poderoso é a nossa rede e quão poderosa é você quando você se aplica em melhorar a vida das pessoas nessa rede, né? Então, e aí, quando você vai ficando mais velho, que as pessoas olham para você com mais medo, né? Você pode enfiar o pé na porta e falar coisas que hoje eu
eu me sinto à vontade de falar, né? E também, se ninguém gostar, eu também não vou ficar mais preocupada, porque eu já sei onde eu estou no mundo. Eu já sei agora, entendeu? Mas levou 73 anos para eu saber onde eu estava no mundo. Maravilhoso, Vicky. É Obrigada, ontológico. Obrigado, querida. Júlio? Júlio. Pessoal, hoje eu tô falador, hein, Alexandre? A turma chegou agora, hein? Mas enfim. Ô, Vicky, Ah, eu vou te fazer. Enfim, querida, meu amor, eu adoro você. Deixa eu fazer aqui uma declaração a gente pública. troca aqui carinhos nas redes. Mas, enfim, eu vou te falar que eu não fiquei surpreendido com a reação ao seu artigo. Nada. Eu não fiquei surpreendido. Mas eu fiquei. Não, eu entendo. Estou dizendo. É, é um depoimento pessoal aqui que eu queria fazer, porque como executivo há anos em empresas listadas, e uma das minhas falas sempre aqui é sobre isso, sobre como eu vejo essa história toda. Eu escutava isso dos pares, das outras pessoas e tal, eu escutava isso nos corredores. Assim, eu venho falando nesse programa aqui desde quando a gente começou, né, Alexandre? Então não foi uma surpresa, eu acho que nesse sentido, sabe, assim, a reação, ela tinha que acontecer. Óbvio, você escolheu as palavras mais certas ali, achou o termo, emplacou um termo que ficou muito evidente. E claro, eu acho que o brilhante do programa aqui é que ele nos ajuda a trabalhar muito isso. Nesses últimos 3, 4 anos aqui, para mim vem sendo um aprendizado a combater esse cansaço moral de fato, né? Acabei escrevendo sobre isso, inclusive, porque para mim foi tão marcante que eu falei assim, porra, tem que, assim, o que se faz, né? Eu até reverberando aqui o que a Tânia falou, de como fazer, né, Tânia? Você falou, né? É muito importante e é essa a função aqui desse grupo, sabe? É isso. A gente tem que sair daqui e explicar o que pode ser feito em função disso. Mas é muito impactante. Eu não me surpreendo. Ontem eu fui almoçar com 2 amigos, um amigo de uma empresa de, posso até falar, da Oracle, e uma outra pessoa que está numa empresa de tecnologia. Assim, foram 2 horas conversando sobre isso. O cara da Oracle está mandando um monte de gente embora, que não sei o quê, porque ele não consegue, não é aquilo que ele imaginava e tal. Um cara de 48 anos de idade já passou por Microsoft, não sei, uma posição de VP enorme lá dentro. Ele falou assim, cara, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Mas não é que eu escuto isso de hoje. Eu me senti assim. Então, acho que o teu alerta ele foi muito importante para todo mundo que está aqui. Esse é o meu depoimento. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Com toda essa tua experiência, quando você lidava com executivos lá atrás, o que que era? Existe uma diferença fundamental nisso? Isso é uma coisa mais recente? Ou sei lá, ou lá atrás, quando você fazia esse trabalho bem próximo de outros executivos famosíssimos, gente muito boa, tinha alguma diferença? O que mudou, assim? Essa é a uma pergunta que eu queria te fazer. Deixa eu só comentar que o Júlio escreveu um texto belíssimo, que são antídotos para o cansaço moral, e eu vou compartilhar aqui no chat. Quem não leu, leia, porque é muito pragmático, muito prático do que fazer a respeito, tá? Vale muito, muito a Ah, pena, mereceria uma outra conversa. Que são coisas que eu aprendi aqui, tá? É isso, mas desculpe, Vicky. ô, Júlio, assim, é, se eu te falar dos meus primeiros 15 anos, eu estou falando de uma executiva de recursos humanos eu já tinha essa coisa que as pessoas confiavam, queriam conversar. Não estava na minha descrição de cargo, mas as pessoas me chamavam para falar. Eu estou falando de uma população, eu estou falando de 75 até 88. Eu estou falando ainda de um ambiente muito machista e muito, assim, e os homens que não admitiam que tinham dificuldades. Eu vou usar a palavra dificuldades, não é nem outra, tá? Se o cara não sabia o que fazer, ele escondia e ia procurar um jeito de saber para não parecer um problema, né?
depois você tem a época da globalização aqui no Brasil, né? De 88 até, vamos dizer, o mais grave foi causado pela globalização até 95, porque depois de 95 ainda tem a reforma do Estado do Fernando Henrique, que também fez uma grande transformação nas pessoas, né? Aí, Júlio, as pessoas fizeram isso que o teu amigo estava se queixando, de que é difícil de fazer, sem poder se queixar. Eles fecharam fábricas, demitiram gente lá embaixo. E o que eles faziam? Eu até tinha na época assim imagens, né? Lembre-se que nós não tínhamos tecnologia, tá? Então estamos falando assim, o cara mandava uma, né, um telegrama avisando que o cara tinha sido demitido para não ter que encarar a pessoa. Ele achava, eu estou contando para você assim, as pessoas ainda continuavam se protegendo de ter contato com o desastre que ele estava criando sem dar um apoio. Por isso que eu te digo, naquela época, a DBM fez uma diferença estúpida, Júlio. A gente foi o colchão para essa gente. Eu tenho o maior orgulho desse pedaço da minha vida, né? Tem gente que fala assim, não sei como você aguentou. Nossa, era o que eu queria, era a minha causa poder fazer isso. E explicar para os americanos por que a gente fazia diferente e melhor num país que eles não conheciam, que era um país de gente pobre, que tinha que ter uma transição rápida. Eles não sabem o que é isso lá. Eles não têm noção do que aconteceu com eles lá, mas tinha seguro-desemprego, tinha série de coisas que minimizou esse processo. Aqui no Brasil foi uma tragédia, entendeu? A gente não tem noção, só quem viveu metido no meio disso. Então, estes executivos, ou que foram atingidos, ou que fizeram esses processos, nunca mais voltaram a ser as mesmas pessoas. Nunca mais, Júlio. A descrença da relação com a empresa foi. É que ninguém fez pesquisa disso assim profunda, não é capaz da gente achar em algum lugar algumas coisas, mas é assim: o cinismo imperou, entendeu? Até hoje, né? Começa a destamponar um pouco agora. Então, eu estou te falando o seguinte: as pessoas hoje estão destamponando essa, essa infelicidade, mas ao invés de se transformar e ser agente de transformação disso, ele vai embora. É uma decisão individual, egocentrada, no seu próprio sofrimento. Entendeu? Não é uma coisa que traz as pessoas juntos para minorar o sofrimento delas e dos outros, principalmente quando ela está numa posição de liderança. Quando eu falo de líder cidadão, o que eu tento inocular hoje nos meus clientes é essa coisa de que você sentou numa cadeira que te obriga a pensar no outro. Você se comprometeu em criar espaço para o crescimento dele. Você se comprometeu a falar com nós, consumidores órfãos, mas você não percebeu. Você não fez, ninguém, quando te propuseram ser promovido, por exemplo, ninguém fez esse questionário. Você gostaria de sentar nessa cadeira sabendo que você vai ter que criar espaço para o crescimento do teu grupo de subordinados? Você sabe que você vai precisar lidar com os nossos clientes? Você sabe que os teus pares também vão precisar aprender a trabalhar junto com você? Ninguém faz essa pergunta. Nem você para você mesmo, porque você não tem noção que é isso que vai acontecer, né? Então, eu acho que assim, as mudanças que eu acho que foram ocorrendo foi assim, fica um pouco mais, fica diferente a relação, mas eu acho que a temática do se proteger do, do que o outro pensa a teu respeito, da avaliação, do ser servil, né? Essa coisa do ser servil é um desastre, entendeu?
Às vezes eu falo, às vezes eu não aguento, eu falo para o cliente assim, mas por que que você não levantou e disse, cara, vai passear, vem sentar na minha cadeira e fazer? Ele falou, porque vão me mandar embora. Eu falei, não, você tem toda a razão, não faça. Mas faça algo parecido, entendeu? Faça algo parecido. Os conselhos estão massacrando a gestão. Estou te falando assim, não é pela lógica das coisas que precisam ser conversadas, mas é pela forma como se atua em cima das pessoas, entendeu? Desrespeitosa, no meu ponto de vista. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, será que esse cara acredita que o CEO dele é um idiota? Eles fazem perguntas que eu fico pensando assim, não é possível, entendeu? Não tem noção do tamanho da encrenca que o cara tem na mão. Nós conversamos com uma pessoa que faz total diferença no universo dos CEOs, que foi o Vitor Piana. Você vai lá no AC Camargo e conversa com as pessoas, você vai ver o que é fazer uma gestão com propósito. Agora, pergunta para ele o tempo que ele toma para poder explicar para o conselho as coisas que o conselho já devia saber. As perguntas que se fazem para ele. Eu tenho vergonha, às vezes. Entendeu? Então, Júlio, assim, você está me perguntando se mudou? Mudou. Os aspectos assim, históricos mudaram. Mas a questão de pessoas, por isso que agora você começa a chegar no entendimento do porquê que eu falo de cansaço moral aqui. Cara, às vezes que eu tive que levantar, entendeu? E falar para a pessoa assim, não faça isso, né? Uma mesa cheia de ministros do Fernando Henrique, eu fiz isso. Eu não tinha noção do perigo que eu estava passando ali. Eu fiz aquilo assim, estavam massacrando o ministro da administração, que tinha que fazer um programa de redução de quadro de administração direta, que é quase uma coisa impossível. Eu montei um plano de desenvolvimento, de desligamento voluntário. As perguntas que aqueles caras faziam para mim era, eu queria matar. Eu falei assim, não é possível que um cara desse está fazendo uma pergunta dessa. Entendeu? E foi a primeira vez que eu, sabe, ao invés de levantar e pôr o dedo no nariz, eu parei e estrategicamente eu fui colocando o cara no meio da decisão, que se ele fizesse diferente do que a gente estava propondo, ele sabia que estava fazendo uma besteira. Mas é assim, entendeu? Chega uma hora que também você tem esse cansaço moral. Não pode desistir, só isso. Tem que achar o teu equilíbrio, né? É, pô, Ivo, obrigado. Desculpa só para completar aqui, Angela, porque eu sinto que é o efeito, com todo respeito, né, a cultura do Galeazzi, do Falcone, dos M&As, da Sim. geração de valor por destruição de valor, do curto prazo. Isso é um negócio que vem com o crescimento do negócio das empresas listadas. E Criou-se com uma a escola disso, né? Criou-se uma escola. e a Isso, competição, e você precisa ser mais, você precisa ganhar mais. Isso não tinha na década anterior, lá de 80 e tal, por quê? A gente ganhava mais dinheiro no mercado financeiro num dia do que você ganhava na produção do mês. exato. A realidade do Brasil era essa. Então, você não demitia, você emburrecia as pessoas, elas ficavam obsoletas, sob a égide de eu te dou estabilidade e você me dá lealdade. Interessante. A gente foi de um extremo ao e, outro, né? Quer dizer, do paternalismo, mas também para a escola 3G da vida, que aí joga fora qualquer tipo de compromisso mútuo, né? E de relacionamento. E vai demorar décadas para esse negócio A mudar, né, Alexandre? Do ponto de vista, porque CPFL, criou-se cultura ao Júlia, longo desses anos. CPFL, quando foi privatizada, tinha um cargo que chamava assistente de telefonista. Descreve esse cargo para mim. Não, assessorista, lembra de elevador, gente? É uma loucura Não, isso. assessorista, ainda você conseguia justificar. Os americanos me perguntavam, para que tem esse cara aqui? Eu falei assim, ele não está roubando na rua. Pronto. Uhum. Justifiquei para o americano e ficou bom. Mas assistente ele ficava segurando o telefone para ela?
Como é que ele... O que é um assistente? E tinha o cara lá. Queridos, É, deixa eu passar aqui deixa eu só. para Ana, de- para Ana Paula e para Letícia, né? Ângela. É, né, então, só deixa eu ver se eu consegui captar aqui. Dessa mudança que você falou das pessoas nesses cargos. Então, por um lado, ou a imaturidade de entender o cargo de liderança que se assumiu e a responsabilidade que esse cargo traz, ou por outro, esse cansaço moral vai gerando esse desgaste e a pessoa não tem o empoderamento, a noção de poder que ela realmente deveria ter de falar, eu posso agir e eu devo agir. Não Ambos tem que os esperar do dois. outro. Ambos os dois. Tá? Ambos, ambos. Ambos Aham, os dois. tá. Eu acho que é assim, você tem gente, quem te, toda a estrutura que te propõe ser liderança, pense no teu chefe, no RH, todo mundo. Ele conta para você que você vai para um lugar de mais poder, entendeu? Vai ganhar mais, vai ter mais benefícios, entendeu? E ponto. Ele não fala com a pessoa sobre você vai sentar num lugar, né? Você tem certeza que você compreende que não sei o quê, não sei o quê, aquilo tudo que eu já falei só para a gente Uhum, ganhar tempo. sim. Isso não existe, nunca existiu e não existe. E eu não me conformo que você vem maturando na vida e não matura essas coisas. Por exemplo, a minha turminha de RH é assim, nesse sentido, é um desastre. Porque a gente continua fazendo avaliação de desempenho do jeito que fazia, experimenta conversar sobre remuneração estratégica com algum consultor. Ninguém sabe fazer no seu sistema REI, né? Você tem que inventar. Eu inventei um sistema lá para médicos, para remuneração de médico. É impossível. Os caras não entendem o que você está falando. Está falando de gente que tem propósito e que adora o que faz. Eles acham que tem que ser ILP. Que ILP para o médico? Ninguém nem. Então, eu acho que assim, nós somos um desastre em recursos humanos, claro, com exceções, eu estou aqui exagerando, para vocês entenderem que, na verdade, a gente não está contratando lideranças para isso que nós conversamos aqui, nesse ambiente aqui, né? Vic, eu preciso Obrigada. compartilhar que você me convidou para um grupo muito seleto, né, de pessoas que lideram aí humanos de grandes empresas. E você lembra que eu comecei a conversa invertendo a pergunta e falei, qual que é o papel de vocês? Como é que vocês veem o papel de vocês? E a resposta para mim foi muito marcante, um pouco traumática, porque eles falaram o seguinte, basicamente, o nosso papel é extrair o máximo das pessoas para a empresa. E essa ideia de extrair o máximo das pessoas para gerar resultado para a empresa, eu acho que já começa o problema por aí, né? É muito mais amplo do que isso. Então, acho que falta uma visão ampla, realmente, do papel, né, da área. Enfim, mas vamos lá, Ana. Ana Ana, Costa, depois Ana posso? Paula. Vicky, obrigada por continuar implicando a gente em seus artigos. Aqui eu anotei várias frases que eu quero refletir um pouco mais, mas eu queria pegar uma que você fala o seguinte: como pessoas podem gerir pessoas sem entender de pessoas. E se de um lado a gente vê líderes, né, com esse esgotamento moral, que querem fazer o bem, que têm propósito, encontram barreiras dentro das organizações, de outro lado, atualmente, no século XXI, a gente ainda encontra líderes que estão só preocupados em resultados, que não conseguem se relacionar com seu time, às vezes não conseguem nem se comunicar com eles. Eu queria ouvir você um pouquinho, se esse cenário todo dessas lideranças, como que elas têm contribuído para esse aumento exponencial de problemas de saúde mental que a gente vê hoje em dia. Como é que você vê isso? É muita coisa junto. Isso, do macro e do micro é difícil de falar, mas é assim, ó, é um círculo vicioso. E tem um pedaço desse círculo vicioso que é o seguinte: você há de convir comigo que em um determinado. Eu, graças a Deus, não estou dentro de estrutura de empresa, porque eu acho que eu não aguentaria. Então, acho que isso é uma coisa importante de dizer, tá? Eu tenho o privilégio da liberdade. Mas sentado numa estrutura organizacional, eu acho, algumas pessoas que eu encontro, elas preferem fingir no bom sentido da palavra, não é
propositalmente. Elas não querem enxergar o outro pedaço porque ele é muito complexo. Ele vai exigir uma postura individual muito bem fundamentada e as pessoas não estão preparadas para isso. Elas não fazem o seu exercício de se entender e saber até onde que ela quer ir. Entendeu? Então, eu acho que tem um pedaço que é assim, ele vai para a empresa, ele faz o exercício que esperam dele, e o exercício que esperam dele é sempre um resultado melhor do que o ano anterior. Né? E se ele não faz isso, ele vai embora. Tá? Estou, de novo, exagerando um pouco para o nosso raciocínio. Então, tem pessoas que vivem assim porque elas não imaginam uma outra solução para essa situação. Né? E não imaginam que o cara que está do lado dele também sofre do mesmo jeito, porque se imaginasse, junta, dá a mão dada e vai fazer alguma coisa para resolver. Então, acho que esse componente do finge que não viu, ele é que graça o território nacional e mundial. O finge que não viu. Nós fazemos isso. Eu faço isso de vez em quando para ter um pouco de sanidade. Né? Finge que não viu algumas coisas, ou pelo menos não quer processar. Né? Acho que tem esse pedaço. Quem fez fechamento de fábrica na década de 90, quando tinha uma máxima, eu detestava trabalhar com um cara que já fez 5 fechamentos de fábrica. Ele achava que ele sabia tudo. Era só fazer assim e fecha. Ele não conseguia entender que a cada movimento daquele tinha um conjunto de pessoas diferentes ali e que podia ser atingida de forma diferente. Entendeu? Então, tem gente que se fecha para não compreender, não entender, porque é muito complicado e ele não quer ficar de pé e fazer o discurso de precisamos fazer diferente. Uhum. Obrigada, Vicky. Ana Paula. Oi, bom dia. Obrigada por essa discussão aqui. Eu li um livro, mais ou menos lá pelo ano 2000, que chamava Da Alvorada à Decadência, escrito por um senhorzinho, Jacques Barzun. Ele escreveu o livro aos 93 anos. E conta mais ou menos os 500 anos de história do mundo, né, fechando no ano 2000, então de 1500 a 2000. E a narrativa dele era uma narrativa, assim, pessimista, né? O título do livro já fala disso. E lá no ano 2000 ele disse que a gente estava na fase da decadência, depois de tantas subidas, assim, né? E o teu texto hoje, ele conversa demais com esse livro, né? Porque a gente está falando que tem muitos cansaços, né? Tem uma fadiga da vida, assim, de várias coisas, né? Nesses teus anos e na tua sabedoria, você acha que a gente ainda vai piorar muito para melhorar? Ou a gente está começando a subir numa curva de melhora para uma fase nova, né? O final do livro dele, ele acha que o mundo não vai morrer, mas que a gente vai ter que se reinventar. A gente está no caminho, no começo, no final. Ana Paula, se eu fosse uma pessimista, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Eu sou uma otimista de nascença. Eu acho só que tem um monte de dificuldade. E eu sempre achei, eu sou daquelas pessoas que pensam em grandes projetos, né? Aí eu aprendi que não é necessariamente grandes projetos. É pequenos projetos que fazem a diferença. Porque, assim, todo mundo olha para mim e fala assim, ah, não, isso é porque é a Vicky. Eu ralei pra caramba, entendeu? Errei, acertei, mas hoje eu tenho certeza que no teu pequeno núcleo que você quiser escolher, você pode fazer essa diferença. Então, eu sou uma otimista. O que eu acho é que a gente está falando pouco disso do ponto de vista de que nós temos parceiros para fazer, entendeu? É isso que eu acho. Assim, por exemplo, este ambiente que nós temos aqui, se eu tiver uma dificuldade, eu ligo para a Tânia, que não é a minha área, eu vou ligar para a Tânia, como já fiz também, né? Eu vou falar com o Júlio, porra, cara, estou ficando maluca, que fala com... Entendeu? Ou a gente aqui junto vai falar dessas coisas, como é o que está acontecendo aqui, né?
O Alexandre tem provocado pessoas para fazer isso. Então, eu não sou uma pessimista, eu acho que esses movimentos ajudam, tanto que você tem ambientes do mundo em que você consegue fazer coisas desse tipo, né? É, eu não sei se essa coisa da evolução é rampa acima, entendeu? Eu acho que é ciclos, né? É, e aí, assim, depende de todos nós aqui, né? A gente não pode olhar para alguém e dizer assim, o fulano vai fazer. Ninguém vai fazer. Dentro da empresa, o CEO resolve, né? Não. O coitado do CEO, se os caras não fizerem junto com ele, não faz nada, né? E nós temos muito, pelo menos aqui na nossa cultura, a gente tem muito essa coisa do olha para cima. Fomos educados para isso, né? Uhum. Temos que deseducar todo mundo, né? Agora, essa questão do colegiado, que é outro tema maravilhoso, ele é uma realidade, né? Educar e reeducar, né? Deseducar e reeducar, né, Vicky? É A isso gente aí. estava conduzindo um grupo de discussão em sim, uma grande diretoria, e aí nós estávamos conversando com eles sobre, né, novas formas de liderança e etc. E aí um deles pegou e falou assim: mas vocês já falaram com o CEO? Porque isso daí é com ele. É isso que você tá falando. Eu falei assim, cara, esses são diretores, esses não são, né? Eu não tô falando com. Então, assim, essa falta de empoderamento, né? E de noção da sua potencialidade, acho que a gente tem que explorar muito isso para nós conseguirmos realmente concretizar essa mudança, né? Sempre acho que o problema é do outro ou a solução tá com o outro, e tá conosco, né? Tá nas nossas mãos. Letícia, Olá, bom dia. Tô meio sumida, né? Mas hoje eu assumida. apareci. Ouvi Vicky aí, nossa querida. Vicky, quando eu li esse texto aqui, eu tenho pensado muito sobre esse momento né, de gerações que nós estamos vivendo. E eu já faz um certo tempo que eu parei de falar das gerações, né, mais novas e falar que são elas mesmas, né? E nós temos um legado muito grande para com essas gerações, principalmente de ensinar a calma nas ações, né, essas aflições que eles vivem. Mas quando eu vi esse texto aqui, eu acho que eles também é uma oportunidade da gente ter com essas novas gerações o que muitos falam que eles são superficiais, talvez sejam mais leves. E a gente, muitas vezes, nós não fomos leves, nem melhores amigos de nós mesmos, né? Então, queria te ouvir um pouco disso, porque talvez essa chegada geracional, né, que eu venho muito aprendendo com isso, nos traga esse legado de uma oportunidade de sermos mais leves. Temos muito para deixar de legados para eles, mas eles também trazem isso para nós. Que é uma oportunidade de nós virarmos esse jogo do cansaço, né? Quantas vezes que eu faço atos porque eu não sou a minha melhor amiga. Eu consigo ser a melhor amiga para uma outra pessoa, mas muitas vezes não consigo ser comigo mesmo. Não é egoísmo, é ser minha melhor amiga quando eu também preciso, né? E queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Você é uma pessoa que tem essa carreira que a gente admira demais, né? Você é essa pessoa maravilhosa que eu tanto adoro. Se faz sentido, sabe? Eu tenho refletido muito sobre isso. A primeira reação é dizer para você que são coisas de ordem diferente que você está colocando Uhum, aqui, tá? uhum, Eu acho que a gente tem que ser mais bacana com a gente, eu uhum, acho. Eu acho que a gente tem que. Eu adoro essa história de escrever uma carta para a gente, né? Eu acho assim que a gente se merece olhar, né? É que nós, só para fazer o parênteses, na sessão que nós estávamos agora de manhã, nós falamos sobre tanto escrever uma carta para nós É do verdade. futuro, quanto escrever uma carta para nós do passado, né? Então, que são exercícios de autoconhecimento muito, muito importantes. Agora,
essa questão de gerações, eu tenho um olhar um pouco diferente que o seu, que é assim, ó, ser mais leve não significa não ser profundo nas coisas e responsável nas coisas que faz. Só que a gente educou eles assim. Vocês que estão aí ainda pais e mães, não são avós, mas a gente é responsável por essa turma que está entrando aí, é culpa nossa, entendeu? Se a gente não está gostando, é culpa nossa. Mas eu acho que falta um pouco, primeiro assim, o desencantamento que a gente fez, né, das pessoas em relação ao trabalho, reflete na forma como a gente trata as pessoas no trabalho, e essas pessoas que estão entrando viram seus pais serem maltratados, né? Então, nós temos lá aí um desencantamento com uma educação em casa de não responsabilizá-los pelas coisas que eles devem ser responsáveis, né? E de novo, um sistema educacional voltado para fazer e não para pensar, né? Então é um conjunto, sabe, Letícia? Não dá para você. Eu acho que é o que se você me perguntasse assim, está mais difícil gerir, está, porque você tem que fazer uma escuta e é uma escuta que tem que acolher um jeito de pensar e fazer diferente. Agora, isto dito, você tem que ser um reeducador, se você quiser trazê-los para aderir, né? E encantá-los, porque assim, eles estão saindo porque eles não reconhecem a liderança. Não é fácil fazê-los reconhecer, porque também a exigência deles é. Eu escuto histórias dos meus clientes assim sobre os seus subordinados que eu tenho vontade de morrer de rir, né? Ele fala, só porque você não tem que gerir, né? Eu falei, só porque eu não tenho que gerir mesmo, porque é muito difícil, né? Você fazer gestão hoje. Então, eu acho que tem todo um grupamento. Quando a gente tenta, isso é uma boa exemplo, quando você tenta isolar um fato deste jeito que você fez, você não consegue ter a percepção de tudo que está influenciando, entendeu? A gente tenta atribuir a uma situação só, né? Mas não é um conjunto. Né? Quando você compreende o conjunto, você pode interferir melhor, entendeu? Vicky, nós vamos passar agora para a Nayana para fazer a última pergunta aqui da nossa sessão, mas é interessante, você falou a palavra desencantamento, que eu tenho visto, a expressão que eu uso, Vicky, é murchamento, a pessoa vai murchando, ela entra, sabe, toda animada, você conversa com ela, ó, tô indo para lá e tal, depois de 2, 3 anos você conversa com a pessoa, parece outra pessoa, sabe, ela já está meio que um pouco largou mão, eu acho que essa expressão, largou mão, né? E a outra questão é que, obviamente, quando a gente fala que você falou agora, não é fácil ser um gestor, porque nós, obviamente, de alguma maneira, esperamos que os CEOs olhem para as pessoas das equipes e desenvolvam as pessoas, mas também há uma pressão tremenda que as pessoas recebem de cima, né, todos os níveis, e que aí você meio que é impelido assim a meio que usar as pessoas como instrumento para entregar alguma coisa logo. Não tem espaço para longo prazo, para desenvolvimento, enfim, é curtíssimo prazo e, portanto, isso daí fica totalmente secundário. E, é claro, e a própria pessoa também, ela está no estado, muitas vezes, tão grande de estresse crônico, que quando você está assim, você não está bem com você, não vai ter como passar coisa boa e desenvolver ninguém, entendeu? Você está num modo quase que de sobrevivência também ali. Então, acho que o que eu quero levantar é que são muitos elementos sistêmicos, né? Que não é só a pessoa, digamos assim, ser boa ou ruim como liderança, é resultado de muita coisa, né? Que era do ambiente onde ela está. Enfim, mas Nayana, oi, Antes, oi, aham. queria só fazer esse gancho aqui para pegar o que a Letícia provocou a Vicky, a resposta da Vicky, que você mencionou, Vicky, bom, essa diferença entre o ser e o fazer e o pensar, né? E eu gostei muito do que eu aprendi com o Senak Pon, que veio aqui, né, já algumas vezes, que é palestrante e professor de filosofia africana. Ele traz a cosmovisão africana em contraposição à cosmovisão ocidental, né? E que no Ocidente, o que que nós temos primeiro? Primeiro você tem que fazer.
para depois você poder, e para depois, no final das contas, de repente, no fim da vida, você entender o que que você é, né? Você busca o ser. E aí, hoje, a gente tem pessoas que estão aí né, nos seus 50, 60, estão com crise de identidade porque não sabem o que fizeram até agora, não sabem o que são. E você falou naquela sua resposta, né? Não, eu sei o que eu sou. E eu falo o que o que eu quero, eu arco com as consequências do que eu falo. E o que ele menciona sobre a cosmovisão africana é exatamente o contrário. Primeiro, a gente tem que buscar o ser. O que é que cada um é, a essência de cada um. Para depois usar esse ser para fazer. E com esse fazer, proporcionar o poder de, enfim, sustentar sua casa e etc. Então, essa inversão das coisas faz com que nós fiquemos adiando a grande pergunta do que cada um é. E cada um é algo completamente diferente um do outro. É só isso que a gente sabe, né? A nossa singularidade. Não há um ser igual ao outro. E acho que esse adiamento traz essas consequências como insegurança, como a não percepção do potencial de cada um no seu papel, né? Aí potencialmente inveja, ou sempre é culpa do outro, nunca é minha, e não como você está ali para aprender e servir, e poder aprender servindo, né? E poder fazer parte de algo maior do que você mesmo, que aí é o fazer e o poder. Então, acho que na minha percepção aí falta muito da nossa visão aí em educação, e da mais básica até a mais elevada o que cada um é, né? Para que eu vim para cá, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu Então, acho fico, eu fico ouvindo você, Ângela, e eu estou dando risada aqui, porque imagina a gente levar uma conversa dessa dentro de uma organização. Os caras vão pensar que a gente é louco, mas que bom absolutamente que a gente fora pode do. ser louco aqui, né? Não, mas eu estou dizendo para você o seguinte: qual é a sapiência, né? É você ter um grupo como esse para poder compartilhar, refletir, elaborar e depois, organizadamente, criar uma estratégia para ir, né? Então, não tem ou um ou outro, né? Eu acho que assim, tem que ter. Eu estou ouvindo você falar e eu estou pensando lá nas organizações que eu vou, né? Eu falo assim, puta, se eu falar um negócio desse lá dentro, os caras vão me matar, né? Tá ferrado. Mas, E ninguém quer nossa, descobrir o que é, né? Que vai é. levar um susto. E aí, se você não vai devagarzinho, né? E associando isto a uma ação que faça sentido, você é linchado. Entendeu? Então, não façam. Não levanta na mesa e fala assim, deixa eu contar o que eu aprendi lá com o Alexandre Michele e com a Ângela. Não façam, não vai dar certo. Entendeu? Vamos pelas beiradas. Vamos O pelas presente beiradas. é o cavalo de Troia, gente, né? É, Nayana. Ai, bom dia, Vicky. Que bom você estar aqui. Que bom esse assunto. É, eu queria fazer primeiro um comentário que, assim, com relação a essa nova geração, né? A geração Z, eu jantando em casa, meus filhos são geração Z, e minha filha, eu falei para ela, falei assim, como foi hoje no trabalho? Ela falou assim, eu passei o dia inteiro aprendendo a mentir. Que ela estava ela tava tendo uma aula sobre o novo produto de vendas, né? Aí o meu garfo caiu tudo meu. Eu falei assim, então eu acho que está na hora de você mudar de trabalho. Mas você está entendendo? É, é uma coisa que. E aí. eu acho muito legal isso, né? Muito Aí bom. eu passei quer dizer, ela sabe que ela está errada, quer dizer, eu não sei, você não sabe nem por onde começar, se você dá graças a Deus, porque ela sabe que ela está mentindo, se você chega e fala assim, não, aí eu disse, é agora, eu falei, então está na hora de você mudar de trabalho e procurar uma empresa melhor. Então, essa foi uma situação, entendeu? E por aí vai, né? Agora, com relação ao cansaço moral, gente, eu já tive uma coisa aqui, desculpa, chamada horror corporativo. Eu fui tão o bullying foi tão grande por eu me recusar a fazer coisas erradas,
que eu tive que dar um tempo de mais ou menos 7, 8 meses para me recuperar meus valores. É esse cansaço, gente. É esse cansaço que rouba, entendeu? Que você vem para você poder continuar sendo você. Então, quando a gente coloca esse grupo do Alexandre aqui, ele tem que ter mais grupos, gente. A gente tem que ser maior. Ele tem que se encontrar, porque senão, porque a única coisa que eu trouxe de bom foram as pessoas dizendo para mim, falou assim, quando eu me lembro de tal coisa, eu lembro que você fez aquilo, né? Que você me disse aquilo para agir daquela forma e foi tão legal. Esse é o legado da minha vida, tá? Como gestora. Então, esse cansaço, ele é imenso. Ele chega a ser na hora que você tira 50% do income da sua casa porque você não se entrou na panela, ele é um desgaste assim meus filhos viram, né? Mas então eles falam, eu aprendi a mentir, mas é muito difícil você segurar a bandeira, sabe? E esse desgaste é como se tivesse que você dar breaks de tempo em tempo, entendeu? É assim que eu me sinto. O que você acha disso tudo? Eu acho que tem uma grande oportunidade para você, que é o seguinte: para cada cansaço desse, estou te falando por experiência própria, você para e diz assim: o que eu aprendi nesta situação? E agora eu vou para outra, eu vou tentar escolher melhor. E a outra coisa que eu pensei quando você falou isso é o seguinte: a gente precisa lembrar que o cansaço moral não é uma situação numa empresa, é uma situação de mundo que nós estamos vivendo. Então, nós não estamos vivendo só um problema organizacional, nós estamos vivendo um problema de ser humano. Então, quando você vive isso aí na tua empresa, ela é só uma réplica minoritária, minimizada do resto, né? Então, eu acho que assim, você olhar para uma organização em que você não deu certo com ela por qualquer motivo, a gente sempre acha que o outro é que tinha razão, que a gente que é uma droga, né? Não faça isso com você. Entendeu? Você vai procurar alguém, vai refletir junto com alguém, põe na mochilinha o que você aprendeu e sai para outra luta. Porque se você parar, nós não vamos para lugar nenhum. Você tem que pensar assim, ó, né? Na hora que você parar, né? A Letícia, a Ana Paula, eu, o Júlio, todo mundo vai ser afetado pela cadeia, né? Se a gente formasse uma cadeia ao contrário, imagina o mundo, ó, isso é só uma loucura minha aqui. Imagina o contrário. Se todo mundo que estivesse vivendo uma situação difícil como, não sei qual é a sua, mas como as que eu vivi, se tivesse desistido no meio do caminho, lá na DVM, milhares de pessoas ficariam maltratadas, né? E aí você vai, pega, dá de mão dada com todos os seus consultores, vai na concorrência. A gente tinha um grupo de concorrentes que sentava junto e falava sobre essa questão social, entendeu? O que a gente tinha que fazer, como é que a gente não ia se canibalizar, entendeu? Tem coisas que você pode fazer quando você resolve que o problema não é você, entendeu? Quer dizer, olhou para você, o problema não é você, vai procurar turma, Pois não é, para. porque eu tenho ceifado as pessoas, né? Uma coisa é você começar a ceifar. Agora, uma coisa difícil de ouvir também, tá, Bix? Me desculpa. É todo mundo que fala, não, eu saí da empresa, não, porque eu me recusei a fazer isso, aquilo, outro. Você não tinha como se livrar dessa? Não tinha como você ter resolvido de outra forma? Isso também é uma coisa que é difícil. Então, todo mundo que toma uma atitude e fala, eu não vou. Você não tinha como ter resolvido? Eles colocam Ah, você como inconveniente. Nayana, deixa eu te dizer uma coisa, a Gabi está aqui para ser minha testemunha. Eu sou inconveniente, Nayana. Eu sou inconveniente, inconformada e inconveniente. Eu falo coisas, às vezes, das quais eu me arrependo, entendeu? É, mas na base, lá na origem, eu tenho certeza que está certo. Eu posso estar errada, mas eu estou dizendo Edu, eu assim. já vou aproveitar e passar para a Gabi aqui para fazer, Gabi, né, É, nossa conclusão.
Não, Não é, Gabi? Vi Não que é minha assim? mestre, né? Eu acho que é um privilégio poder conviver com ela em vários fóruns, sempre incrível, né? Inclusive em happy hours, né? Inclusive, graças a Deus, né? Em happy hours. Mas assim, Vi, primeiro parabéns, incrível. E quando eu te ouço, né, vem muito forte a questão de coragem, sabe? Eu acho que com a nossa potência vem muita responsabilidade. E outro dia eu estava num grupo, né, dos ESGs de sustentabilidade, e é muito confortável a gente ficar com os convertidos. Então é uma delícia estar aqui, porque aqui tá só o fato de estar aqui, a gente já tem um pé, né, numa É isso mesmo. inquietação interna. Então é muito fácil. E para mim, também veio muito forte, Vi, queria te ouvir, uma questão de escolha. Do que eu faço com a É, minha vida aqui? Né? Então, assim, minha vida é hoje, amanhã não sei se eu tô aqui, e o que que eu faço com hoje? E a Laís, sabe a Laís Passarelli, outro dia ela me mandou um negócio que eu adoro, que a gente é muito, né, eu sou uma pessoa inconformada, e eu gostei de uma frase que ela me mandou até, que fala assim, mude o seu pensamento que o seu mundo muda. Então, se algo nos confronta e a gente não está satisfeito com o que está em volta de nós, como o teu artigo coloca, o que que eu faço com isso? Né? Então, queria te ouvir com relação a isso, Vi, que gostei quando você fala, né, de planos de ação no dia a dia. Eu acho que no final do dia está no nosso colo essa história toda, né? E como é que você lida com isso? Como é que a gente ganha musculatura para lidar com o nosso dia a dia e sermos agentes transformadores, né? Ô, Gabi, eu vou te dizer qual é a minha maior angústia hoje. É ficar velha e não conseguir continuar fazendo coisas. Então, assim, essa é uma escolha de vida para mim. Assim, essa escolha de vida no sentido de continuar lutando pelo tratamento digno das pessoas. Essa é a minha vida, entendeu? E aí eu acho que a palavra coragem é assim, a gente pode ser corajoso, mas tem que ser inteligente, né? Um corajoso inteligente significa o quê? A coragem não pode ser leviana, não pode ser. Você tem que estar sempre pensando se aquilo é do tamanho que você pode enfrentar. Entendeu? Se você está preparado, se você tem estrutura, se você aprendeu das situações anteriores. Às vezes eu fiz coisas que nunca ninguém tinha feito, mas eu pensava assim, não vai dar certo. Sabe por quê? Por causa disso, disso e disso, né? Eu tenho também uma coisa muito forte, que eu sou muito intuitiva, então é uma coisa que me ajuda muito na coragem, né? Agora, eu acho que a palavra escolha é outra palavra importante. Coragem e escolha na vida da gente hoje é fundamental, e é isso que a gente tem que ajudar a juventude a entender, né? Curiosidade, coragem e a escolha. Curiosidade, coragem e escolha. Curiosidade por quê? Porque na frente, né, de tudo, porque se você souber mais, se você é, é, for mais curioso, mais criativo você será, porque você junta as coisas, e aí ser corajoso para fazer, né, e escolher por onde você quer andar é mole, né? Depois disso é fácil, né? Mas eu acho que você tem toda a razão. Eu tenho uma angústia enorme hoje. Assim, Deus me livre eu chegar nos. Minha mãe viveu até os 95. Se eu chegar. Gabi, você me mata antes, tá? Se eu ficar velhinha, incompetente, você me Imagina! dá A um gente vai tiro na ter cabeça, porque 120 fácil. eu vou ser infeliz se eu não puder continuar fazendo alguma coisa. E já aprendi outra coisa. Na década de 90, eu fiz coisas grandiosas, assim, estava envolvida, aquela coisa grande. Agora eu estou mais seletiva e você tende a ser mais seletivo daqui para frente, porque como o tempo urge, você quer aplicar o teu tempo em pessoas e coisas que valem a pena. Ô, querida, espero que dentro dessa seletividade sempre
haja espaço aqui para nós, para o nosso grupo. Daqui a 20 anos nós Não estejamos esqueça aqui. que eu escolhi, não esqueça que eu escolhi. Com Nós coragem. sabemos disso. Curiosidade, coragem, escolha. Não poderíamos ter um fechamento E melhor. coragem vem de coração, né? É, Coragem vem de coração. Vicky. Bom, as palavras são poucas aí, Vicky, para expressar nossa gratidão, porque, sobretudo, Imagina. é um privilégio estar com você nessa jornada ao longo aí de anos. E cada ano que passa, né? É engraçado isso, né? As conversas são mais profundas, sabe? São mais impactantes. E isso é belíssimo, né? Eu acho que isso todos nós aqui, eu também passo aqui a menção a cada um de vocês, estamos construindo isso juntos. E realmente, né, um mundo hoje que é muito, né, acelerado, muito desafiador, as pessoas perdem parâmetros hoje e realmente nós precisamos de grupos que nos ajudem, sabe, a parar um pouquinho, a nos centrarmos, a nos nutrirmos. Eu acho que essa é a ideia, esse é o espírito, e ninguém melhor do que a Vicky para estar aqui conosco. Vicky, que bom que gravamos essa sessão, mais uma sessão antológica. Acho que foi a Débora que escreveu aqui, né, Débora? Que a gente tem que rever essa sessão aqui com pause, né? Tem várias paradas aí. Enfim, uma alegria, sobretudo uma alegria estar aqui com você, Vicky. Muito obrigado. Eu queria agradecer, Alexandre, super vocês dois, porque, primeiro, que vocês me emocionam, né? Assim, eu acho que é assim, um reconhecimento para mim legítimo, né? Isso tem outra coisa, a gente a gente se sente reconhecido quando a gente legitima o outro, né? Então, eu queria agradecer muito, assim, fico muito honrada e muito, assim, feliz de ter um espaço para poder desabafar, né? E conte comigo sempre que vocês precisarem, porque é assim que eu gosto de fazer. Muito obrigada, querida. Vamos tirar uma foto, gente, Para desse encerrar, momento histórico. Vamos lá, então, vou contar até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Maravilha. excelente. Muito obrigado Muito a todos e todas que puderam ficar até o finalzinho. Vicky, até breve, querida. É isso, Muito vamos em obrigada. Beijo. frente. Vamos em Parabéns. frente. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado. obrigada, Demais. obrigada. Bom Obrigado. final de semana. Lindo final de semana para vocês. Bom Obrigado. fim de semana. Obrigado.